Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Fitness Cast. Estamos no episódio 21. Olha só como o tempo passa rápido, né? Semanalmente eu tô aqui com vocês levando os melhores profissionais da área, todos os profissionais que envolvem o nosso universo fitness, nutricionistas, médicos, atletas, treinadores, até mesmo aqueles empresários que fizeram sucesso e que atingiram a prosperidade dentro do segmento fitness, né? Esse é o propósito do Fitness Cast. Não faria sentido a gente não falar de outro assunto. Antes da gente iniciar essa entrevista, que hoje eu tenho certeza que vai agregar muito. Eu quero falar rapidamente dos nossos patrocinadores. Gente, essa época do ano, vocês sabem que é a melhor época pra gente conseguir comprar algumas coisas que durante o ano a gente não compra, né? Chegou já lá no site da FTW a Black Friday. Acessa aí ftw.com.br. Esse mês inteiro tá com descontos de 20% até 30%. Frete grátis para todo o Brasil para compras acima de R$ 299 e frete grátis no região sul e sudeste para compras acima de R$ 199 reais, tá? E os descontos, eu repito, de 20% a 30% com o meu cupom Rochelle. Quero falar também, pessoal, vocês que me perguntam, a mulherada que me pergunta sempre sobre os produtos da Gota Dourada, que é a marca de cosméticos aqui da nossa região, que tem quase 37 anos de história. A Gota Dourada, eu venho divulgando aí no meu Instagram os resultados, os antes e os depois, e os produtos que fazem sucesso há tantos e tantos anos no segmento, né, do cosmético aí. Então, gente, vocês que me perguntam no Instagram, aonde que eu encontro Gota Dourada? A Gota Dourada você encontra em qualquer lugar do Brasil, em supermercado, farmácias, perfumarias, lojas de cosméticos, aqui em Ribeirão Preto, na Ramave, na Goia, em supermercados, em atacadão você encontra também. Então, em qualquer lugar você encontra facilmente, tá? Agora sim, a gente vai dar sequência, depois eu falo dos demais, tá? Gente, hoje a gente vai falar de um assunto que a gente ama, que é falar de nutrição, vamos falar também de fisiculturismo. E sempre que eu trago profissionais aqui desse nosso universo fitness, eu penso em trazer os melhores, né? Não teria por que não. E desde que eu cheguei a morar aqui em Ribeirão Preto, quando eu nem pensava em competir, mas eu já tinha hábitos de uma atleta, eu sabia e conhecia o trabalho do Eduardo Reis. Eduardo Reis, muito bem-vindo ao Fitness Cast. Estou muito feliz de verdade de ter você aqui. Respeito muito seu trabalho e sua história, viu? Obrigado, parabéns pelo seu trabalho aí, parabéns pela sua trajetória. Eu vim para cá em 2009, a gente acompanha várias pessoas aí e a gente vai falar muito de bodybuilding, mas dentro do bodybuilding a gente vê muitas pessoas se arriscando. Sim. Né? E você teve um foco ali, e você merece estar onde você está. Obrigada, Adu. Merecemos, né? Pra quem não te conhece, porque graças a Deus a gente tá com um público em todo o Brasil, fala um pouquinho quem é você, a sua formação, ano de formação, como que a nutrição entrou na sua vida. É porque você fica, dependendo do jeito que falar, parece que eu sou velho, né? Não parece que eu tenho 29, né, cara? E eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. Eu era jogador de futsal quando moleque, até os meus 17, 18 eu joguei. E acabei não indo para times de fora por conta de estudar, minha família é muito tradicional. Mas na época que eu tinha 13 para 14 anos, eu jogava no futsal como pivô, a gente estava para ir para o Campeonato Brasileiro e meu preparador falou que eu tinha que ir para musculação. E aí eu fui para musculação, me descobri um pouco mais forte que os meus colegas e comecei a gostar da musculação. E nessa época nós jogávamos com referências do futsal. Lenísio, a gente sempre se encontrava, o Lenísio e o Vinícius, que são primos dos meus primos, o Neto, que fez o gol do final do Mundial de 2016, Falcão, Manuel Tobias. Então, assim, era uma turma que a gente seguia sendo mais novos. E aí eu via os pivôs mais fortes e falei assim, cara, então esse é o projeto, o que eu tenho que fazer? E aí fui conhecer suplemento. Então, com 14, 15 anos, assim, eu comecei a usar os suplementos. Nossa, super cedo, porque aquela época era difícil o acesso também, né, Du? O que a gente tinha era proteínato de cálcio, né? Quem tava na época era Integral Médica, proteínato de cálcio Natubolic, Midway, que tinha um potão, né, que parecia um óleo de carro. Mas o que reinavam eram os americanos, né? E aí eu fui conhecendo os suplementos, comecei a gostar do suplemento, da área. E a loja que eu comprava, eu perguntei se ele me arrumava um emprego lá. E ele falou assim, se você vender, eu te dou um percentual. E eu vendi em 2 meses mais do que ele vendeu na loja. Aí ele pegou e me contratou. E aí quando eu entrei para a loja, isso entre 99 e 2001, eu conheci o Marcelo de Paula, que era o atleta que era patrocinado da loja. Aí eu me apaixonei com bodybuilding. Meu pai já tinha, na época dele lá atrás, tinha uns treinamentos do Charles Atlas, que eram uns remanescentes bem antigos do bodybuilding. Então
Ele foi me orientando sobre, se for treinar, não pode parar, se for experimentar, fazer certo. E aí começou a minha paixão ali. Minha coordenadora de colegial foi me direcionando muito bem em relação a quais profissões. E eu fui conhecer coordenadores, conversar com coordenadores. E aí acabei optando por nutrição, onde eu entrei em 2001. Primeiro dia de aula, a professora Tânia Rodrigues, que hoje é minha presidente na Associação Brasileira de Nutrição Esportiva, estava lá. Isso aí foi muito importante para me dar um pontapé inicial. Só que eu entrei muito focado em esporte, meu curso inteiro. Eu gostava muito de clínica, eu gostei de tudo que eu fiz em nutrição eu gostei, mas o meu foco sempre foi para esporte. E antes de me formar, em 2004, eu já comecei a conhecer alguns atletas e vim aqui para a Copa SLD, né, em Ribeirão Preto. Vladimir. E aí que eu fiquei maravilhado, né? Aí eu conheci o Caverna, conheci o Sardinha e a gente foi mantendo contato. Naquele mesmo ano de 2004, eu ainda não havia me formado, fui me formar só em 2006. Eu ia me apaixonando com fisiculturismo. Em 2004, quando eu conheci o Caverna aqui na Copa SLD, a gente foi mantendo contato e tudo mais. Depois levei ele para Uberlândia, ele é de Belo Horizonte. E o Caverna tinha acabado de comprar uma S10. Para nós era linda aquilo ali, né? E aí a gente foi jantar, eu e ele, o professor Haddad, que é o grande responsável por eu ter ido pro bodybuilding. E o Caverna saímos assim, falou, nossa, Caverna, que doida a caminhonete. Ele falou assim, então, aproveita para olhar que eu vou vender. Eu falei, como assim? Você nem terminou de pagar? Ele falou assim, não, se eu não vender, eu não vou pro Mundial, na Áustria. Caramba! Aí eu olhei pro Haddad e falei assim, como assim, velho? Ele falou assim, eu também não sei te explicar, mas bodybuilder é assim. E ele vendeu, foi pro Mundial na Áustria, ficou, se não me engano, 4º ou 5º lugar, e ele conseguiu um patrocínio da Integral durante 14 anos por conta desse Mundial. Caramba, eu arrepiei com essa frase que ele te falou. Bodybuilder é assim, porque aquele ano que eu fui pra Itália, que você acompanhou, que foi o primeiro ano, inclusive a sua esposa, que era minha professora de Pilates, eu fui literalmente com o dinheiro contado. Se eu tivesse que pegar um Uber a mais, dava ruim. E eu só que nem falo, só não vendi o corpo, mas eu fiz de tudo pra ter o dinheiro pra ir. Eu cheguei lá e eu ganhei o Pro. Então, assim, a gente faz realmente pelo esporte, é muito incrível, né? Muita gente me perguntou, eu até mandei pra você, que o pessoal fala assim, o que você faz pra escolher quem vai? Normalmente eu não escolho, porque normalmente os clientes chegam para atendimento. Sim. Mas muitas vezes, igual, por exemplo, nós temos uma menina aqui em Ribeirão Preto, que é a Vivi Prete. Uhum. A Vivi, como é que eu conheci ela? Faz tempo que ela tá com você, não faz? Não, ela já parou. Ela parou, né? Parou, Mas ela começou com você, A história na da época. Vivi foi muito engraçada, porque foi assim, 2 funcionários dela, ela era gerente no shopping, 2 funcionários dela vieram para mim por conta do bodybuilding. Falando assim, a gente quer competir. Aí eu falei, estampa aí. Aí eu falei assim, ixi, um com o peito rompido e o outro era muito pequeno, estrutura pequena. Falei, cara, nós vamos demorar uns 3, 4 anos para colocar um físico mais ou menos. Aí eles, não, muito tempo. Bodybuilding É assim. E aí um dia eu fui visitar eles na loja e vi a Vivi. Aí eu falei assim... ela tem condição. Eles falaram, você tá me zoando, nós vamos lá, pagamos você e você fala que a gente não tem condição. A menina nem treina, você fala que ela tem. Eu falei assim, não, mas não. Infelizmente ela nasceu, né? O biotipo, né? Aí eu perguntei, ela falou, não treino não. Eu falei, não faz academia? Eu falei, não faço. Eu falei assim, nossa, menina do céu. Magrinha, lindinha, né? Eu falei assim, vai lá pro consultório, vamos trabalhar isso aí. E o pai dela já estava doente na época. E aí ela começou, teve que parar para cuidar do pai, mas o pai infelizmente faleceu. E aí depois eu usei essa dor dela para pilhar ela, né? Falei assim, faz isso pelo seu pai, velho, cuida de você. Nossa, essa menina ficou entre as 9 do Brasil em 9 meses. E como eu precisava de alguém para orientar os treinamentos, fui atrás do Fontanés, do Lucas Fontanés, que é biquíni, bermuda, igual ele fez com o Ricardo Moreto, que é nutricionista hoje, excelente nutricionista. Toda vez que eu precisava de uma ajuda estética, eu ligava pro Fonta. E o Fonta foi e abraçou a causa e a gente colocou ela entre as 9 melhores do Brasil em menos de um ano. Então, assim, é muito condição. Então, eu não acredito em pessoas. Eu acredito em potencial e resultado. Então, toda vez que alguém me pergunta como é que se faz, eu falo assim, cara, não sei. Vai chegar, cada um tem um potencial e cada um vai gerar um resultado. Da mesma maneira, a gente teve a Adriana que é de Pontal. Quando ela veio para mim, ela trabalhava com festa. Eu falei assim, bebia todo final de semana. Difícil. Ficou 9 meses ali, aquele enrosco, parou. Aí ela trabalha com radiologia, começou a trabalhar pesado.
Falei, agora que você tem rotina, ela falou assim, então agora eu quero competir. Eu falei, então tá bom. Em menos de um ano, também foi estourando. E já na música eu contest, no wellness, que é um negócio super complicado. Então é potencial e a expectativa de resultado. Isso sempre acontece. Sim, e Eduardo, você é um nutricionista raiz, digamos assim, né? Você tem uma formação mais antiga, você tem os seus Eu métodos. falo que eu sou velho. E eu acho isso muito legal, porque a gente tá num modismo, né, das dietinhas do copia e cola, o modismo dos coach, dos atletas que competiram uma ou duas vezes e já acham que são dignos a prescrever uma dieta, ou até mesmo, vamos mais além, um protocolo de anabolizante, né? O que isso realmente é muito preocupante. Você, que é um nutricionista raiz, que tem essa bagagem de anos e anos no bodybuilder, o que você vê dessa forma que está sendo trabalhado hoje? Dessa invasão de atletas palpitando em dieta, em nutrição? Isso tem me afastado bastante do esporte, né? Então, às vezes o pessoal me procura, se eu percebo que não existe uma pureza e uma falta de maturidade eu nem pego. Porque algumas coisas assim no bodybuilding me chocam. A falta de gratidão. Então, assim, a gente, mesmo no consultório ou para o bodybuilding, para qualquer modalidade, a gente não deve ficar esperando gratidão. O nutricionista ele pode ser um diretor, mas ele não pode ser o caminho. Se ele esperar ser o caminho para a vitória, ele não vai receber gratidão e vai ficar triste. Então, isso aconteceu comigo várias vezes. E hoje o negócio parece que nós temos pessoas muito importantes que são muito inteligentes. Um exemplo, Dudu Halush. Só que o que ele fala tem que ser estudado 2 anos para depois ser posto em prática. O pessoal acha que assimila como se fosse um autodidata e isso é muito difícil de acontecer. Nós temos pessoas importantes de várias empresas fazendo podcast, falando livremente sobre o uso de esteroide. Isso está se tornando um problema. Porque eu sempre falei para meus atletas o seguinte, se você precisar usar uma dose alta, significa que alguma coisa está errada. Ou o treino está errado, ou o descanso está errado, ou a dieta está errada. O ideal é que você use o mínimo de uma droga que presta, porque hoje está na moda underground, mais de 70 laboratórios underground, feito em fundo de quintal, banheiro. Mais de 70? Mais de 70 marcas de underground, pelo menos o último levantamento que foi feito por uma turma aqui no Brasil. E aí o pessoal fala, inflamou, tive abscesso, tive isso. Tudo underground. Pode ver que nenhuma é farmácia, empresa farmacêutica de verdade. Então isso vai meio que desanimando a gente. Então, isso é muito grave, porque o atleta também ele não percebe o quanto a droga está afetando ele. Então a droga ela começa a modificar os pensamentos dos atletas e eles não vão percebendo. E aí daqui a pouco, você que está por fora assistindo, você fala assim, cara, não dá para trabalhar mais. E aí já é a falta de gratidão. Que daí dá aquela afastada, né? Na hora que ele percebe o que ele está fazendo, ele quer voltar atrás e pedir desculpa. Mas ele já passou 1, 2, 3 anos. Eu recebo de volta, eu não tenho problema com isso. Eu já tive, não tenho mais. O atleta fez uma porcaria comigo lá e quis voltar. Pode voltar, não tem problema. Eu vou continuar, se tiver potencial e espera de resultado, eu vou atender da mesma forma. O Júlio Balestrin uma vez falou para o Rafa Poggi, que veio aqui, quando ele falou, eu fiquei, como assim, velho? Porque eu me considerando um pouco velho, raiz, no pensamento, não na idade, que eu sou bem jovem. E o Júlio falou pro Rafa, lá na casa da Max, lá, que o Eduardo é um excelente nutricionista para iniciar atletas no esporte. Eu falei, caralho, Júlio, como assim iniciar? Aí aconteceu uma situação comigo em 2017 para 2018, onde eu tinha 3 atletas de uma mesma equipe, que eles falaram assim, o que você acha desse fulano? Eu falei assim, não me importa, fulano. Ele falou, não, mas que ele vai competir com a gente. Eu falei assim, você não vai competir com ele, você está competindo com você, vai ganhar quem tiver melhor. Não, porque ele é da minha cidade, se eu não ganhar dele vai dar uma merda. Eu falei assim, cara, você não está indo para competir com ele, você está indo para competir com você. E aí ele brigou comigo, se afastou durante um período e eu indiquei 2 treinadores para ele. E aí eles foram evoluindo até o nível de chegar em pro. Aí, quando o Júlio falou isso aí, eu fui fazer uma retrospectiva e falei assim, cara, de fato, porque o que me pagam, eu não tenho condição de catar um avião e ir atrás deles, como eu fui do Rafa, por exemplo. Quando eu fui com o Rafa em Ibitinga, que nós ganhamos de cara nível altíssimo, o patrocinador do Rafa bancou tudo para nós. Por isso eu tive condição de ir sozinho com ele, então o tempo todo ele foi assistido. E foi o melhor resultado do Rafa até hoje.
Então, assim, eu não tenho essa condição para fazer isso. Esses outros, eles são pagos pela empresa para Claro, acompanhar os atletas. lógico. Então, eles se disponibilizam muito mais. Eu virei e falei assim, não, cara, o Júlio tá certo, ele não tá errado. Então, qual evento da NPC, por exemplo, que o Júlio ou o Cariano importante não estão? Nenhum. Eles estão em todos. Mas por quê? Tem uma marca que está bancando, altos salários, etc. Então, de fato, eles servem para mexer com um atleta que tem um custo mais elevado, porque eles vão bancar do dinheiro deles. Então, aí depois eu falei assim, cara, faz sentido. E, por exemplo, tem uns meninos de Bitinga, o Rogério, o Diego, o Anderson. Quando eles chegaram aqui, eles eram donos de academia simples. Que você batia o olho e falava, treina. E o professor deles, quando chegou, falou, eu quero ir pro powerlift. Eu falei, qual que são as cargas? Só que ele falou assim, não. Você treina bem, mas não para powerlift. Eu falei, eu posso te apresentar o Mendinho, Marcelo Delama, e aí você vê se você quer o powerlift. Mas eu acho que você é bodybuilder. E aí ele falou assim, me dá 12 semanas para eu te mostrar que você é bodybuilder. Em 12 semanas ele ficou com físico de competição. A categoria pesada, acima de 100 quilos. O Anderson, só para você ter noção, o carb-up dele, quando a gente foi para o Campeonato Brasileiro, 7,2 kg de arroz ele comeu no sábado. Mais um pouquinho de uva passa. Meu Deus. É, um negócio bizarro. E ficou com um físico assim incrível, incrível, incrível. E então, assim, o potencial. E entregou o resultado. Os meninos de Bitinga, eu virei e falei assim, à medida que a gente foi evoluindo, eu virei e falei assim, vocês também são competidores, vocês só não sabem. Mas rotina, resiliência, disciplina. Os meninos são evangélicos, assim, muito bem criados. E vocês só não descobriram ainda. E, de fato, foram até virar pró na IFBB. Então, é isso que eu falo. Então, identificar não é muito fácil. E introduzir é mais difícil ainda. Agora, depois que você pega alguém que fez as coisas certinhas e tocar para frente, é muito mais tranquilo. Você já sabe, o cara já sabe qual droga que funciona, qual droga que não funciona. Você sabe como que o cara começou, você sabe onde que você pode pôr carga, onde que não pode, você pode pôr volume, se não pode. Já chega tudo mastigadinho para você, de alguém que já fez a parte mais difícil. Essa introdução no esporte, eu acho que eu tenho paciência, porque tem que ter paciência. Em 2014, com 28 atletas, eu vi os atletas no domingo, na quinta e na sexta, 3 vezes por semana. Eu deixei de fazer o mestrado para cuidar de uma equipe com 28. Tem que amar muito o esporte, viu? Então, assim, dá muito trabalho, não é fácil. Aí o pessoal às vezes fala assim, Eduardo, como que é que faz? Eu falo assim, nossa, traz você um atleta, eu já fiz isso com um nutricionista, do nutricionista trazer um atleta e a gente acompanhar juntos. E às vezes o cara, sabe o que acontece? Quando ele começa a ter resultado, ele vira e fala assim, não quero ele não, quero ficar com você. Eu falo assim, não te atendo, você não veio para mim você veio para mim por um motivo, por ele. Fala, mas você está ensinando ele? Eu falei assim, que bom que você tem alguém, né? Para ajudar, porque senão você estaria cego, do mesmo jeito. Então é complicado esse esporte, não é muito fácil, não. Quando a gente trata de ego, é bem complicado para a gente conseguir conduzir. Mas eu acho que eu fui conduzindo bem. Não vou falar que não teve briga. Teve briga pra caramba. Já briguei com Sardinha, com Caverna, com Maradona, com a Diana. Mas a gente se fala e se ama até hoje. Sim, eu não abro mão de jeito. Bad Boy brigou comigo. Bad vai assistir, né? Que já teve aqui. O Bad treta. O Bad adora uma treta. O Bad ficou comigo, ficou brigado comigo de 2005 a 2014. Não falava. O quê? Não falava comigo. Aí em 2014 ele pediu pro Rafa ir lá, falou assim, chama o Eduardo. Eu falei, eu não, chega lá, o Bad vai bater em mim, eu vou lá de jeito nenhum. Ele falou, não, é sério, quer conversar com você. Vou fazer um corte sobre esse assunto. Aí eu falei assim, vou lá não, o Bad vai arrumar confusão comigo. Ele falou assim, cara, ele tá te chamando pra conversar. Cheguei lá, falei assim, Bad, o que é? Eu falei assim, eu quero voltar, mas eu quero voltar com uma equipe, só serve você, de nutricionista. Já vi um monte, só serve você. Eu falei, tá bom, só temos que combinar o seguinte, nós não vamos brigar mais. Independente do que aconteça, a gente não vai brigar mais. Beleza. E assim foi, de fato. Aí, no início, eu virei para ele e falei assim, nós montamos um bodybuilder para cada categoria no Mineiro, ganhamos todas. E o overall. Que foi quando a gente descobriu, eu descobri, né? Ele já estava com o Bad, o Felipe Moraes. Felipe Moraes, assim, no palco, ele fez uma transformação da categoria dele pro overall que eu ficava assim, cara, eu nunca vi isso. Você conheceu ele novinho? Ele começou com o Bad com 17, comigo ele chegou com 19. Passada do... Não, mas assim, a gente tinha um cara que a gente sabia que ia ser o overall, pela qualidade, mas aí o que aconteceu? Eu dei uma palestra em Uberlândia, viramos a madrugada, o Haddad que me levou, o Eduardo Haddad lá de Matão, de Monte Alto. E aí passamos a madrugada viajando, chegamos lá, a hora que eu cheguei tava todo mundo meio abandonado.
Aí eu já cheguei arrumando. Aí a Camila tinha acabado, graças a Deus, de assumir a IFBB Minas. Foi uma mudança absurda. E aí ela falou assim, vai ter pizza, vai ter fruta, vai ter... Eu falei assim, não, então beleza, então que eu consigo gerenciar. Eu já comecei, os meninos assim, aí tinha Arnaldo, Bad Boy, o Maciel, Felipe, o Zé Carlinhos, que era um potencial absurdo. E aí eu fui organizando e tal. E aí o Felipe era da categoria 80. Então, assim, não era para ser um... E nós tínhamos o Breno, que era da categoria acima de 100, que era parecia uma Kombi com as portas abertas, de tão grande. E usava Deca até competir. Olha que loucura, né? Que Todo mundo loucura. fala que não pode. Ele falou assim, não, eu vou usar. Eu falei assim, não vai dar. Chegou lá, ganhamos 2 Mr. Santos. Mas ele já conhecia também o corpo dele, Já né? conhecia. Então, assim, algumas coisas que a gente vai conhecer. O Felipe, cara, da categoria de Poveral, virou na hora que ele subiu no palco, eu sentei do lado do Bad, eu falei assim, velho, o Felipe vai ganhar. Aí ele falou assim, ele ficava olhando, falou assim, cara, o Felipe tá melhor. Eu falei assim, tá, velho. Aí não ganhou. Não sei porquê, mas não ganhou. E aí eu falei assim, cara, o Felipe e o Zé são 2 potenciais absurdos. Por que o Felipe hoje está entre os 8 melhores do mundo no Mr. Olímpia? Resiliência, disciplina. Começou a entender o que é que o corpo dele aceitava ou não, o limite da carga. Tanto treino pesado. O Felipe vai para os Estados Unidos, treina com os gringos, que eles ficam malucos com o cara. Então o Saizen também conseguiu equilibrar muito bem. Não é um fenômeno, não é à toa. Não é à toa, né? Não é à toa. Ele é... E o engraçado é que o pessoal fala assim, a genética. Eu falo assim, cara, genética não é tudo. Os caras falam assim, como não? Eu falo assim, não, genética no bodybuilder ela é imprescindível para o cara chegar em alto nível. Mas todos que estão lá têm uma genética muito boa, senão nem estariam. Nem estariam. Agora, tem um cara que tem uma genética muito bom, que lesiona. Tem um cara que tem uma genética... Olha o Sebum. O Sebum, exato. Tem um cara que tem uma genética muito boa, que não aceita droga. Tem um cara que tem uma genética... Não sabe pousar. Tem um cara que tem uma genética muito boa, depressivo. Olha o Keone. 2 anos em depressão profundo. O Patrick foi lá e resgatou o moleque, botou ele no primeiro lugar. 2 anos e meio de trabalho. Uhum. Então, assim, não é fácil identificar esses pontos e conseguir educar. E o atleta percebeu que está sendo construído. A gente tem uma dificuldade muito grande quando a gente está no colégio, faculdade, vai para um programa de pós-graduação, depois a gente se perde muito na área da saúde, porque a gente não tem um orientador. Ontem eu me peguei muito bravo com isso aí, era 00:30, eu estava saindo com meu cachorro para passear, para ficar pensando nessas coisas. E como a gente não tem alguém que nos oriente, às vezes a gente se perde, porque hoje todo mundo tem que fazer tudo, tem que saber tudo, tem que estar na rede social, tem que saber fazer um react, tem que saber fazer um áudio gravado. Eu que diga. Então o pessoal cobra muita gente, a gente acaba indo para um caminho que não é o que a gente quer. Ontem eu mandei mensagem para um monte de gente, o pessoal hoje acordou meio nervoso comigo. Eu falei assim, cara, vocês estão me desviando do meu caminho é esse aqui, ó. Eu tenho uma titulação internacional, eu tenho não sei o quê, eu tenho que terminar isso aqui para eu fazer isso que vocês estão me pedindo. Então vou dar uma pausinha, julho de 2024, a gente volta a falar, porra, mas é o prazo que eu preciso. Então, eu tô na CBF, eu voltei a ficar muito forte no futebol de novo, então tô interagindo com nutricionistas de um monte de clube. Eu tô dentro do Barça, o Barça Hub Innovation do Barcelona, um curso que tem lá dentro. Então, eu tô lá. Então, assim, se eu não me dedicar a isso também, então tudo é fase, né? Como eu te falei, como eu faço ter um pouco do bodybuilding, acabei me aproximando um pouco mais do futebol. Que legal, muito bom. E assim, também. se você for pegar tudo que o pessoal te oferece, porque querendo ou não, é algum tempo que eu tô nessa caminhada. Então, se você for pegar tudo, daqui a pouco você fica meio maluco. Então, para eu preservar a minha cabeça, eu tô... De ontem para hoje, eu já falei assim, não, deixa eu voltar pro meu trilho aqui. Mas a gente precisa, às vezes, né? Isso é para tudo, né? Sim. Isso é para profissão, é pro lado pessoal. Se você não tem quem te orienta, às vezes você fica meio perdido. Então, você tem que dar uma pausa e falar assim, não, peraí, para onde que eu tô indo? Deixa eu repensar, será que eu tô indo pro lado do underground? Esses dias, um me ligou chorando. Fui no médico, o cara falou que eu não posso mais competir, eu falei assim, me manda todos os seus exames. Mandou os exames, eu olhei e falei assim, ó, tem algumas coisinhas aqui, umas observações cardíacas, mas vai nesse cara aqui. Ele vai te falar tudo. Se ele pontuar para você que você não pode, aí de fato você não vai poder. Eu fui no médico e falei assim, não, o cara me tranquilizou e tal. Eu virei e falei assim, você falou que você usa underground há 5 anos? Eu falei assim, falei. Eu falei assim, o que ele falou? Ele falou para nunca mais usar. Eu falei assim, tá vendo o que eu te falei? É sobre isso. Eu falo há tantos anos sobre o problema de... Recente, né? Teve uma apreensão do maior laboratório underground do Brasil, que foi no estado de Goiás. Tinha óleo de soja espalhado por tudo. Tinha coloral. Todos os 70 no Brasil são assim. É desse jeito. Todos. Investiram para cá. Conversa de traficante.
Ah, investiram pra caramba nessa conversa de traficante. Não tem nada que fale que tá certo. Não tem regulação, não tem nada, alguém que possa lá e valide isso, entendeu? Isso é conversa de vendedor. Então é muito complicado porque se for pegar a rede social, os maiores atletas hoje divulgam Underground. Graças a Deus eu não pertenço a esse grupo. Eu não divulgo underground. Eu acho que a gente tem que... Quando a gente influencia pessoas, tem que prestar atenção. Ficou banal o negócio. Ficou tem que banal. usar. Quanto que é? Aí enche a seringa e manda pra dentro. Como assim? Baseado em quê? Tipo assim, cara, você já tá pegando um negócio, colocando dentro do seu corpo um negócio que você não sabe o que é. Você ainda vai pôr muito. Não faz muito sentido. Sim. Tem hora que o pessoal vira e fala assim, cara, o que aconteceu com o Rafa? Que de repente, de repente, amor, tem 10 anos que ele compete, você tá maluco? 20 e poucos campeonatos. O Rafa veio de uma depressão e ele veio se resgatar com o bodybuilder, se fortaleceu Incrível, de uma tal né? maneira, assim, absurdo. O Rafa, pra você ter noção, a gente competiu em Bituba, 9 meses antes ele tava pronto. Pronto. A gente só foi administrando o que é que fazia. Quando o pessoal me fala assim, qual foi o protocolo do Rafa? Eu falo assim, cala a boca. Eu falo assim, continua tomando seu Ele underground. tá um absurdo, né? O condicionamento do Rafa tá um... Continua. Desde Bituba, desde sempre, acho que ele né? não perdeu. E você sabe que quando a gente trouxe ele aqui na entrevista, ele contou um negócio pra gente que eu não fazia ideia. Que ele realmente, tipo, nem ele fazia, né? Porque é um recente, digamos, tem poucos anos que ele tem noção que ele tem o espectro autista, né? É complicadíssimo. Mas esse espectro autista que faz ele ser tão focado, porque o autista né? Normalmente quando ele se desenvolve em algo... A gente tem alguns espectros de autismo que o autista se torna altamente especialista naquilo que faz. Uhum. Asperger. O Rafa, ele tem uma característica. Eu não sei se é de fato, a gente não conversou. Quando eu viajei com ele para Imbituba, eu observei muita coisa. E o Rafa é aquele assim, ó, tem que comer. É avião, é sentado no chão, na sarjeta, é no sol, é no frio, ele senta e come. Nada externo atrapalha o foco, nada. Só que se abala facilmente. Igual, nós fizemos toda a preparação, levei uma bioimpedância que não serve para atleta nessa época. E a bioimpedância tem uma balancinha. E aí, nós fomos e tal, fomos pro quarto e falei assim, Rafa, toma um café de boa, cara. E tomou o café, na hora que a gente foi pra pesagem, acho que 200, 300 gramas a mais. Falei, Rafa, não dá nada não. Aí foi aumentando, 500, quase 1 quilo a mais. Ele falou assim, Rafa, vambora, eu vou correr. Eu falei assim, vai correr na chuva? Você vai voltar mais pesado do que foi. Tá desidratado por carga de água. Colocou diurético, o peso não caía. A gente colocou um laxante, não funcionou. Olha a força. A blindagem da mente dele. Colocou um laxante, não funcionou. Ele foi, Rafa, nós vamos perder a pesagem. Na cabeça do Rafa, ele foi não me falou, catou uma sunga de bodybuilder, botou na sacola e fomos. Chegou lá, na minha cabeça, de que já acompanhou alguns atletas, toda a balança de competição dá um pouco abaixo. E essas de bioimpedância já dão um pouco acima. Então eu tô num limite grande. Chegamos lá, Caramelo, e aí? Conversando com o Caramelo. Ele falou assim, Duarte, tô numa situação aqui complicada. Eu falei, o que foi? Eu falei assim, o cara levei pro bodybuilder, a sunga dele não chegou. Se não chegar, esse cara tá fora. Eu falei, fala com o Rafa, vê se ele tem. Ele não sabia. Aí virou pro Rafa e falou assim, Rafa, você não tem uma sunga para vender pra esse cara aqui? Porque a dele não chegou. Ele falou, se eu não for pra bodybuilder... Eu falei, como assim, Rafa? Ele falou, não, tem que bater o peso. Aí o cara me falou assim, então vamos ali ver. Agora... Aí já levantou meio tremendo já. Subiu na balança, deu abaixo 1 quilo. Eu falei, tá bom pra você, Rafa? Ele falou, não, até dou a sunga pra esse cara. Aí falou assim, beleza, agora você pesou? Vamos pro hotel que agora vai fazer efeito laxante. Não deu outra, a cabeça dele. Relaxou embaixo também. Entendeu? Aí começa, come. E aí voltamos pro backstage, o maior concorrente dele, que era um atleta que tava com horse, gigantesco, hoje é pro. Eu falei assim, Rafa, olha a estratégia do cara, o jeito que tá. Ele come, carboidrato com sal, bebe água e ele tá derretendo no palco. O Rafa ficou 36 horas sem água. Caramba, sem nada, Desidratado, zero água. E 36 horas sem água. A água era, ele punha na boca, só deixa chave molhar. E cuspia. Aí ele falou assim, e aí? Eu falei assim, vamos continuar a estratégia. Primeiro, você está pousando melhor. E outra, ele está muito hidratado. Aqui atrás ele está excelente. Lá não vai estar. Porque é controle osmótico. Então você tem que fazer isso toda hora.
Você tá agora bom, daqui 5 minutos você vai ter que comer, beber de novo, para depois, mais 10 minutos, você tá bom de novo. Continua sem água. Do jeito que você falar. Comia, um pouquinho antes, sal, palco. Fibrava inteiro. O cara era muito bom, maior do que o Rafa. No palco, apagou. A hora que ganhou, o cara ficou maluco. Eu virei e falei assim, cara, se você ganhou desse cara e ganhou o overall, o seu nível é altíssimo. Eu falei, eu quero o pro. Eu falei assim, continua a caminhada que vai. Continua. Só não ganha quem não vai. Quem não vai, exatamente. Só não ganha quem não vai. A gente já teve campeonato mineiro que tinha um atleta. E aí ganhou. Foi ele que foi? Só foi ele, Os verdade. outros nenhum foi. E, Du, explica pra gente se tem muita diferença de fazer uma preparação de um atleta mulher e de um atleta homem. Qual que é a principal diferença? Eu tive umas atletas femininas assim, por exemplo, Diana Monteiro. Nós ganhamos... Ela até me mandei pra você que a gente foi overall no Mundial em 2010. Ela teve 2 títulos. Ela ganhou o overall do Arnold. E aí depois ela optou ir pro Pro, né? Nessa época eu tava fazendo a preparação dela em 2010 e ela era casada com o Maradona. Aí o Mara ficava vendo a transformação dela e falou assim, aqui, você quer fazer a minha não? Eu falei assim, onde você vai, Mara? Ele falou assim, vou pro Sul-Americano, mas tem doping. Eu falei, vou ter que estudar isso aí, né? Aí em 2010 ele ganhou o Procard, foi o Sul-Americano overall. E na época o Paganini ia atrás dos meninos. Só que a Diana, cara, eu falo pra ela, sabe que com o seu maior defeito, você sabe que você é boa. A Diana Monteiro, ela é nível Oksana Grishina, que é 4 vezes Olímpia. É naquele nível. Só que a Oksana treina o ano inteiro, 2 vezes por dia. A Diana treinava faltando 2 semanas. Eu lembro. E a Coquinha sempre com ela. Então, assim, o problema dela é que ela sabia que ela era boa. É. E a Diana falava assim, eu quero, ia. Negócio absurdo. Então, assim, ela pra mim nunca foi referência. A Diana é um negócio, assim, absurdo. A Adriana, Vivi, 2 potenciais absurdos. A gente teve uma nutricionista daqui, a Michele, de Ribeirão Preto, maravilhosa também. E do mesmo jeito eu acho que existe o potencial nos homens, existe o potencial também nas mulheres. O que é que vai mudar? A droga nas mulheres ela é bem diferente do uso com homens. Então, por exemplo, uma das meninas aí que ficou um prazo menor que 1 ano para ficar entre as melhores do Brasil, testosterona gel e GH. E às vezes chegava lá e o pessoal perguntava protocolo. Eu falava, os caras falavam assim, todo mundo acha que eu minto. Pra que eu vou mentir? Se você tá entre vocês aqui, você pode perguntar, pode falar. E teve outra que ficou mais de 6 meses em preparação, só dieta, treino. Aí ela tinha um médico, faltando 8 semanas, usou estanozolol comprimido, 5 miligramas. Dia. Isso. Só. Então, assim, eu acho que na mulher é muito mais difícil a gente achar o potencial. Exato. Mas toda vez que a gente for falar em planejamento esportivo envolve o ambiente inteiro que esse atleta está inserido. O nosso objetivo geral é saúde. Se eu tiver que comprometer saúde para ter rendimento, vai dar errado. Então, eu tenho o tempo todo, sempre tive isso muito certo, que o primeiro objetivo é saúde. Se eu começar a abrir mão disso aqui, esquece. Nós temos um excelente bodybuilder em Ribeirão Preto, que é o Tião. Todo mundo conhece ele. Ele veio do Sardinha. O Tião é um cara que ele se cobra muito, ele se põe para baixo. E teve uma época que ele trabalhava de chefe de bar de uma boate aqui. Então ele trabalhava das 7 da noite às 7 da manhã. E esse cara treinava, ganhava R$1.400, conseguia mandar dinheiro para a mãe e fazer a preparação dele. Cara, é um negócio bizarro. Se isso aí não é resiliência, eu não sei mais o que é. Só que ele era um cara que não aceitava muita droga na preparação. Ele não aceitava o Tião? Não podia. É pouca coisa. E ficava daquele jeito. Então, assim, se esse cara não é um puta potencial, quem que é, cara? O Tião era aquele cara que tinha como empresário pegar ele e falar assim, você só vai fazer pra mim vídeo, você vai comigo nas feiras e eu vou preparar você e vou te dar um salário. O Tião provavelmente seria o maior atleta do Brasil, facilmente. Nossa, não tem defeito. Caraca, o defeito dele tá aqui e dá para ser trabalhado. Tanto que quando ele voltou para mim na segunda vez, eu coloquei ele na psicóloga para ela acompanhar. Aí melhorou muito. Ou seja, dá para trabalhar o indivíduo. Mas o planejamento geral
ele tem que cuidar da saúde. Então, na mulher, é muito mais difícil. E eu tenho que ver como que é essa mulher antes. Se existe uma síndrome do ovário policístico, se tem... Por exemplo, teve uma menina que a gente pegou, mexia na dieta, mexia nos protocolos, nada. Eu falei, quanto tempo você não vai no gineco? Ixi, 1 ano e meio. Eu falei, então vai, agora é a hora disso aí. Chegou, me ligou de lá, falou assim, Eduardo, tô com um mioma gigante, eu vou ter que operar, já tá marcado pra semana que vem. Fui, falei com a médica, ela falou assim, Eduardo do céu, o que é isso? Eu falei assim, então, ela é cliente sua? Eu falei, falei assim, mas tinha 1 ano e meio que não ia, por que evoluiu desse tanto? Ele falou assim, então, beleza, vamos trabalhar. O que você me fala? Ela falou assim, ó, eu imagino que ela não vai treinar, então ela não vai fazer sua dieta, mas manda ela comer um pouco mais, porque senão ela vai perder peso. E já era uma menina linda, pronta. Perdeu 7 quilos em um mês. Só tirando o mioma, ficando paradinha sem treinar. E seguindo os... Aí eu virei pra ela e falei assim, ó, você pode voltar a fazer tudo de novo. Ou você pode chegar num físico bom, estabilizar, trabalhar a sua imagem e parar a competição, cara. Ela falou assim, não, eu vou parar. A decisão dela. Então, a mulher tem muito mais cuidado do que o homem. Mas isso é cultural. A mulher já vai no ginecologista. O homem, para ir fazer um exame de toque, é uma festa, né? Então, culturalmente, as mulheres se cuidam mais. Então, a mulher, na hora que o cabelo está caindo, ela já sabe que é o limite dela. Na hora que o fluxo menstrual vem muito grande, ela já sabe que tem um trem errado. Ou então, quando não vem, ela fala só, tá errado. E mulher, quando entra, dependendo da droga, a quantidade que ela usa, acabou o ciclo menstrual. Vai parar, vai ficar sem menstruar. E peraí, o que é isso? Você vai ficar sem menstruar 1 ano e não vai no médico, no ginecologista, fazer o controle? Tem que diminuir para 6 meses? Então, esse planejamento geral, que é pensando na saúde, ele tem que anteceder o objetivo específico, que é competitivo ou então de performance. Então, se for esse o pensamento, as coisas vão dar certo. Então, só precisa cuidado. Então, você sabe, o fluxo menstrual é muito alto, essa mulher ela vai ter uma baixa de, provavelmente, ferritina, o ferro dela vai estar mais baixo, está perdendo muito sangue. Como é que você vai controlar a vitamina D dessa mulher? Como é que você controla cálcio, ingestão? Tem que melhorar? Não tem? Então, você tem várias coisas aí que você tem que controlar. A mais difícil, eu acho que provavelmente a que eu mais aprendi que não tinha doping foi a Jéssica Cadeirante, que é a esposa do Zé Carlinhos, que não era atleta quando chegou pra mim. Já tinha sofrido acidente há pouco tempo. E é outra... Nossa, a Jéssica, arrepio, só de falar. Ela chegou, eu olhei pra ela e falei assim, deixa eu te falar, eu já trabalhei com cadeirante, sua cadeira tá errada, sua postura tá uma merda. Já no primeiro contato. Eu fui atender o Zé, não fui atender ela. Aí ela entrou no consultório, eu falei, tá errado. Aí acho que ninguém dava muito moral pra ela por conta do acidente e tal, e trauma. E eu tratei de boa, porque eu sempre tive amigos cadeirantes. Aí ela falou, como que é? Eu falei assim, você vai ter que subir aqui, parará. Aí ela virou e falou assim, vamos fazer dieta. Eu falei assim, eu preciso saber qual que é a altura de sua lesão pra eu saber as coisas que a gente tem que fazer. Tanto que no início, a gente foi tentar fazer uma evolução do volume de água, ela teve infecção urinária, porque ela não sente na hora que tá fazendo xixi. E aí, em decorrência da altura da lesão, a gente tem que controlar também o volume de água. Então, ela foi aprendendo muita coisa. Eu não tinha balança de cadeirante, ela saía da cadeira, dobrava as perninhas, sentava, eu pesava ela. Mais linda. E aí, ela foi se descobrir no esporte a partir daí. A partir da hora que eu fui falar para ela fazer dieta, eu virei e falei assim, tem um treinador de São José dos Campos, que é o Arthur Hashimoto, vai atrás dele. Começou blum, head bike, depois corrida, depois não sei o quê, depois... Um dia ela chegou e falou assim, Eduardo, eu vou treinar natação. Eu falei assim, você tem que ir para Uberlândia e conhecer a Letícia, que é cadeirante, amiga minha veterana. Ela foi, treinou com ela, e a Letícia falou assim, cara, que menina é essa? Eu falei assim, doida, né? Eu falei, doida? Essa mulher é louca, velho. Aí ela voltou pro Arthur Hashimoto e falou assim, o que é a hand bike? Aí foi atrás da hand bike, já começou... Aí foi atrás de um cara que era fenômeno de cadeira, que o Arthur Hashimoto indicou pra ela. Ela foi pra casa do cara, ficou 3 dias... O cara casado. 3 dias na casa do cara pra ensinar ela a treinar no rolo. Ela não saía do rolo, ela treinava 4, 5, 6 horas por dia. Meu Deus. Ela é assim, surreal. Um dia ela chegou e falou assim, Eduardo, eu vou pro triatlon. Isso ela já era uma das melhores do Brasil em handbike, era uma das melhores de cadeira. Ela falou, agora eu fiz a natação, eu descobri que eu sou boa também, então eu vou pro triatlon. Eu falei assim, qual que é a percepção que você tem? Ela falou assim, não, eu vou ficar entre as melhores do mundo. Meu Deus, é sobre isso. Eu falei, Jéssica, como assim, velho? Ela falou assim, eu tô assim, tô assado. Eu falei assim, então você tem que ir pra algum treinador do Comitê Olímpico Brasileiro. Ela falou, não, eu vou bater lá já.
Um ano ela estava entre as 3 melhores do mundo, indo para a Olimpíada. Resiliente pra caramba também, hein? Essa menina chegou no consultório com a cadeira errada. E você foi a virada de chave. Eu tô te contando um intervalo de 6 anos. Em 6 anos, ela já era melhor em handbike, ela já era melhor na cadeira. E se tornou também, colocou a natação e ficou entre as 3 melhores do mundo. Ela não se destacou mais, que ela teve um acidente na sauna e tal. Mas continua entre as melhores do mundo, no triatlo. Sensacional. Aí você fala assim, aí quando vem alguém me dando desculpa, eu lembro da Jéssica assim, você não tá me dando desculpa, você não tem conhece problema. a Jéssica. Você não tem amigo. E Eduardo, me fala, como que é a sua sensação? Você olhando o Felipe Moraes, você olhando uma Jéssica, que alcançaram. O Felipe Moraes alcançou uma improbabilidade sem tamanho, porque a origem dele é muito humilde, né? Poxa, ele tá entre os 8 melhores do mundo. Quando você quando você vê essas pessoas que já passaram pela sua vida no comecinho, qual é a sua sensação? Eu falo, é o que eu falei, né? O nutricionista ele não deve achar que ele é o caminho para a vitória, mas ele pode ser um diretor, falar assim, faz isso, faz aquilo. Eu lembro de uma vez que durante uma preparação, o Felipe foi no consultório e falou assim, eu vou começar a preparação. E eu queria ir para você ver meus exames, a gente trocar uma ideia. E aí, ainda bem que ele fez isso. Ele chegou e falou assim, Felipe, não dá não. Aí eu falei, por quê? Ele falou, por quê? Eu falei assim, cara, olha o seu exame. Eu fui explicando detalhe por detalhe dos exames e ele falou assim, cara, o risco de trombose é gigantesco. O hematócrito estouradaço já antes da preparação. E aí ele falou assim, tá, o que eu tenho que fazer? Ele falou assim, você vai atrás do médico tal, a intenção é que você faça uma sangria, depois disso você vai ter que avaliar recorrente, não para os exercícios aeróbios, não para de treinar, não para de fazer dieta, tira underground, entra com coisa boa. E continua acompanhando. Naquele ano ele virou pro. Um cara que chegou bagaçado virou pro no mesmo ano. Então, assim, eu não me vejo... Eu tenho um dos meninos, que é o Myron, daqui de Ribeirão, que é amigo do Pedro Henrique, do PH, que eles em 2014 eles colocaram meu apelido de El Mago. Porque o Myron, ele foi... O Myron e o João Monazzi, que é um músico de Matão. Eles foram pro Campeonato Brasileiro assim, não tem nem por que nós estamos indo. Eu falei assim, fica na sua e vai. E aí, eu sempre peço pros meninos manga comprida, tipo o Armandão foi em 2011, na hora que arrancou, todo mundo falou assim, que é isso? O Armandão ganhou Eu acho chique, quando chega todo na mala, o Armandão, cheio da roupa. Não, mas caladinho ali no cantinho, e ganhamos o overall em cima do Samuel Vieira, que tinha acabado de vir do Mundial em quarto. Aí, a gente vai avaliando isso aí, a gente vai vendo tudo isso que cada um tem de potencial, mas a gente não tem que pensar que é por minha conta que ele tá ali. Não é, cara. A gente mostra um direcionamento. Quantas vezes, às vezes, o nutricionista atende um paciente e fala assim, cara, faz isso. O paciente não vai, de repente fala assim, cara, eu vou parar. Passa uns 6 meses, você olha, o cara tá ótimo. Você fala assim, caraca, achou um nutricionista, o nutricionista acertou, né? E ele vem até você e fala assim, nossa, você mudou a minha vida. Aí você fala, como assim? Você parou. Falou assim, não, eu parei, que eu tava sem foco. Depois eu voltei, me organizei, voltei a fazer exatamente o que você me falou. Nunca tive tão bem. Quantas vezes isso não acontece? Então, assim, a gente não deve achar que a gente é o caminho para a vitória. Mas que a gente pode orientar muito bem essas pessoas para chegar lá. Eu me sinto com dever cumprido. Igual, por exemplo, o Myron e o João, que foram para o campeonato sem esperança nenhuma. O Myron ficou em 10º, o João ficou em 8º no campeonato brasileiro. O físico deles fez assim, no dia. No dia. O Anderson, que eu falei que comeu 7 quilos de 200 de arroz, de um dia para o outro. Um dia antes, ele não era competidor. No outro dia, ele acordou e falou, que isso? Teve uma competição que eu levei o Sardinha em Uberlândia, que o Sardinha não tinha condição de ir para as competições. Às vezes eu dava o dinheiro para ele, ele ia, ganhava e me dava... A primeira coisa que ele fazia foi assim, toma. E eu chamei ele para ir para Uberlândia. E aí eu e ele, o Haddad conversando muito na mesa e tal, de repente ele falou assim, cara... Aí o Sardinha tem desespero. O Sardinha, deita lá no meu quarto, pernas para cima, toma uma coqueteleira de malta e falou, não, água não pode. Eu falei assim, vai, toma aí. Aí eu fui e trouxe um saquinho daqueles Sticks. Falei, come um e toma. Ele comeu meia, tomou meia, porque ele também não é bobo. Ele falou assim, não, deixa eu ver aqui. Dá 20 minutos, Sardinha acorda, gritando. Falei, o que foi? Aqui chegou assim na porta, fez um mais musculoso, saía vendo no rosto, assim. Eu falei, você tá vendo que é pouco?
pouca coisa de mudança. O Ronnie Coleman veio pro Brasil aqui, ele veio fazer uns treinos em BH e pediu 40 porções de batata frita um dia à noite, acordou parecendo um baiacu. O cara começou a treinar no outro dia, estava pronto no palco. As mudanças no físico são muito rápidas, então se você não consegue entender essas mudanças, o Haddad fala, vem um espírito do bodybuilder, encosta e fala assim, esse botão diuréticozinho aqui, é aí que dá errado. Entenda as modificações, mas para isso você precisa de tempo, paciência, observação. Eu acho que a diferença é essa. Então, quando os meninos falam assim, o Eduardo é o mago, não é, porque essa mudança eles não percebiam. Só que você só consegue enxergar se você tem maturidade e experiência. Senão a sua limitação, sua crença te dá um limite. Fala assim, não, você só enxerga até aqui, o depois dali você já não sabe o que acontece. E é por isso que o pessoal fica descrente. Sim. Então, com experiência e com maturidade, você enxerga além. Fala assim, pode ficar tranquilo, vai dar certo. E quando você passa essa segurança, os meninos falam assim, não, beleza, então eu vou. Mas não tá confiante. E, Eduardo, uma outra coisa que eu queria saber, como você, né, da raiz que a gente fala, como que você vê hoje a popularização do fisiculturismo, né? Essas últimas semanas eu achei bastante grandioso a gente ver o Ramon Dino sendo tratado como estrela, né? Igual o Brasil inteiro, todo mundo torcendo para que ele ganhasse, ele recente no Danilo Gentili dando entrevista, autógrafos, então é legal a gente acompanhar um atleta que está chegando ao estrelato através do nosso esporte. Como que você vê essa popularização que tem o lado bom, né, da popularização do esporte e o lado ruim? É que, assim, demorou muito pro país deixar, né, o bodybuilder tomar conta do espaço que ele merece. Então a gente vê os atletas, principalmente a gente tem muita referência do Arnold, né? Uma das coisas que fez essa mudança de chave, apesar do pessoal falar muito mal, foi a entrada da NPC no Brasil. Com certeza. Eu falo sempre isso. Então o pessoal fala assim, o que você acha da briga NPC e FBB? Eu falei assim, cara, foi ótimo pro esporte. Uma briga saudável, porque virou uma concorrência que um tinha que fazer melhor que o outro, Sim. né? E isso foi muito importante. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é um esporte para todos. Não é uma condição para a minoria. E, de fato, quem pode estar lá é quase ninguém. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque os meios que são utilizados para se obter sucesso nessa modalidade são muito complicados. Não é todo mundo que está apto para aquilo, como a gente foi falar. Todos que estão lá têm genética, mas nem todos, às vezes, aceitam psicologicamente o ambiente, nem todos aceitam a quantidade de fármacos que tem que ser utilizado. É bom? É para o esporte, não individualmente. Mas se for perceber, a maioria dos nutricionistas e a maioria dos treinadores que tinham atletas no Brasil já não tem. Quando eles atingem o ápice, eles estão pegando todo mundo de fora. Sim. Sabe o que muda? Nada. O abuso de droga é igual, o erro nas dietas são iguais, os erros de treino são iguais. Só que o brasileiro tem a mania de achar que o brasileiro não tem potencial. Sim. Para tudo, né? Não é só nesse segmento. E aí o que acontece? Aí a gente vai vendo os melhores que estão lá, tendo acesso aos profissionais que são referências, fala assim, não, só chega lá se for assim. Não é. Não é. Se for ver a preparação do Felipe, ele tá no Brasil. A gente tem outros que competem com ele fazendo preparação fora que não chega na canela dele. Então, assim, o segredo não é esse. O segredo continua sendo saber administrar o planejamento sem abrir mão da saúde, passo a passo evoluir. Você pega o Felipe aqui ao vivo e fala assim, cara, eu nunca vi um negócio desse. Você bota ele no palco, ele é o 8º. Cara, absurdo. Como é que tem 7 caras melhor que ele? Então, cada um tem uma qualidade, é saber trabalhar a qualidade, saber trabalhar ainda mais os defeitos para conseguir encaixando isso ano a ano. Eu ainda acho que o Felipe vai se sair melhor. Eu não acho que ele teria tanto destaque fora quanto o Eduardo Corrêa teve, porque foi uma época muito difícil que o Corrêa realmente ele abriu portas e fez um negócio impensável, um 212 para a categoria Open, umas loucuras que o bodybuilding permitiu para o Corrêa por condição dele. Mas eu acredito muito no Felipe, ele tem um potencial. E eu falo, um ano passado eu falei, cara, eu acredito que você fica entre os 3. E às vezes eu falo, a pessoa fala, cala a boca, olha lá o Shawn. Assim, velho, eu acreditar e acontecer são duas coisas diferentes. Então, assim, às vezes a gente mistura um pouco a paixão com a parte profissional e isso acaba acontecendo. No Brasil isso acontece muito. O pessoal puxa muito saco. Cara, o ser bom pra posar é
É impossível alguém posar como ele. Ele é muito seguro. Eu Até vi- a cara dele parece que posa junto. Eu vi um cara só posar como o Sebum posa, chama Dorian Yates. Há quantos anos depois vai aparecer um outro que posa igual? Muitos anos depois. Então, assim, é muito difícil. E fazer o Ramon mudar, ele já mudou, mas fazer o Ramon mudar as poses num grau que o Sebum chega é muito difícil. Um cara que você adora, André Guelfi. André Guelfi, nós fizemos uma preparação e quando ele estava pronto, um dia antes da competição, eu falei assim, cara, você tem que melhorar a postura. Não é o físico. O físico do André é Sempre bizarro. foi muito bom. Sempre foi Não, muito quando ele chegou bom. pra mim, ele era gordinho, né? Sim, sim, eu lembro. E aí ele virou e fez um shape que eu falei assim, meu pai do céu, tudo no cara é bom. Coxa é boa, bunda é boa, panturrilha é bom, o braço é bom, o ombro é bom. Eu falei assim, cara, qualquer um. E eu não sei como que ele assimilou. Depois você chama ele aqui e eu te conto. Mas eu não sei como que ele assimilou. Mas o André foi pro Pilates, começou a trabalhar sozinho, focado. É um cara que foi competir no Arnold. No físico, que você bate o olho e fala assim, cara, como que não ganha? E a gente já sabe que todo esporte tem um pouco de política também. Tem, lógico. A gente Absolutamente. Tem que estar ligado nisso aí. Toda modalidade começa na política. Aham. Todos. Então, mas o André é um shape fabuloso, um cara inteligente e que consegue, quando ele está 100% focado, é medonho ali o shape que ele medonho, consegue é colocar. verdade. Então, assim, a gente tem muito potencial em Ribeirão, a gente tem muito potencial na região, a gente tem muito potencial no Brasil e isso agora está sendo trabalhado e agora está ganhando mídia, porque antigamente a gente fazia, mas ninguém sabia. Ninguém né? sabia. Sabia Era pelo que assim, amor, o né? mineiro foi pra Não era Áustria. esperando patrocínio, não era esperando o número de Sabe por que que o seguidores. Caverna, o apelido dele é Caverna? Ah. Quando ele ia treinar de chinela, bermuda e camisa rasgada. E o dono da academia falava assim, nossa, parece um homem das cavernas. E ele ficou Caverna. Ele não tinha condição pra nada. Sério? Nada. E ele e a Camila construíram juntos a maior federação estadual do Brasil. Ele é considerado um dos maiores treinadores. Teve o Campeonato Brasileiro de colocar top 3 em todas as categorias, feminina e masculina. E é um cara que trabalha calado. Se verá, se eu tivesse que mesmo? trabalhar com algum deles, qual que você trabalharia? Eu mudaria para BH, para trabalhar com Caverna e com a Camila. Quietinho. Cara, mas é uma disciplina, uma resiliência. Uma vez me ligou para me dar uma dura de uma atleta que me perguntou se tinha condições. Eu falei assim, para com isso, médico. Eu falei assim, cara, para, não vai mexer com isso não. Foi a única vez que eu desanimei alguém. Ele me ligou e falou assim, bicho, você é louco, qual que você falou pra mulher? Eu falei assim, mas ela é atleta sua? Eu falei assim, não, mas aí fica diferente, né? Sozinho é uma coisa, com Caverna do lado, o caminho vai ser completamente diferente. É. Aí ele entendeu, depois ficou chateado comigo, falou assim, não, né, larga, manda isso aí. E a menina virou 3 vezes campeã sul-americana. Eu falei assim, que bom que ela não desistiu. E eu já mandei mensagem pra ela. Eu falei assim, que bom que você não me ouviu, né? Ela falou assim, não, eu tava com Caverna. Eu falei, não, eu não sabia. Eu falei assim, não, mas agora não tem jeito de dar errado. É. Quando você tá muito bem Bem, orientado, orientado. Faz aí toda a vai aquele diferença. negócio do ego, controla seu ego, dá prazo para as coisas acontecerem, porque não adianta você sair de um Caverna e ir para um Patrick, por exemplo, se você tem que passar por um estadual, um brasileiro, um sul-americano, um mundial. Não é essa a questão, Se né? você trocar o treinador, você não vai direto para o mundial. Não vai. é assim que E eu funciona. vejo os atletas assim, hoje tem, como popularizou demais, tem bastante molecada que tem condição financeira boa, filhinho de papai, digamos assim. E aí eles vão e já contratos maiores de cara, né? Só que existe todo o processo. É um processo. Não é o investimento maior no cara mais... Eu falo muito isso na clínica. Aprenda a curtir o processo. Postei hoje, As- Eduardo. as- Só vive o propósito quem suporta o processo. E é isso, Eu pra falo tudo isso na vida. principalmente para as mulheres. Eu falo que é o espírito do bodybuilder. Eu fui comer um pouco mais, tô assim, se vou tirar. Eu falo, não mexe. Segue 100%, a gente vai ver se isso aí afetou, mas segue 100%. Por quê? Todo treinador não monta o treino pensando em blocos, em mini. A gente está pensando ali em unidades pequenas, né? O pessoal chama mesociclo, microciclo. Então, um microciclo de 7 a 14 dias não é montado assim? Por que a dieta montou uma só por semana? Por que o nutricionista... É preguiça do nutricionista? Não, a gente ainda tem que evoluir nisso. A gente ainda vai ter essa conversa. Mas é porque a gente monta um negócio que é o ideal, pensando que no final de semana não vai ser. Porque culturalmente não é. Quando a pessoa segue 100%, segunda a segunda, ela volta um fenômeno. Se ela sai no final de semana, a gente intrinsecamente já pensou que aquilo ali é daquele jeito. E as fórmulas permitem que a gente erre dessa forma. Sim. Então, se você não curtiu o processo,
Se toda vez que você for, e entre um retorno e outro do nutricionista, você for falar assim, não sei o que aqui, não sei o que. Se você não curtir, falando, nossa, foi massa, porque eu fiz isso. Não, esse eu errei, eu já percebi que eu não posso. Se você não for aprendendo com o processo, você não chega a lugar nenhum. É de ir conhecendo o corpo, né? E é um aprendizado diário. Eu vivi um estilo de vida há 17 anos, tem época que eu falo, não, essa época agora eu tô respondendo melhor assim, aí a gente vai manipulando. É muito legal quando a gente conhece. Uma cliente agora que ela foi pra Flórida com a família, ficou 10 dias. Falei, Eduardo, não treinei. Eu falei assim, você fez as caminhadas que eu pedi? Eu falei assim, fiz. Beleza, cheguei. Não vou. Eu falei, não, vem. Até pra você saber o que aconteceu. Perdeu 1% de gordura na viagem pra Flórida. Eu falei, significa que você foi, provavelmente você não jacou como você jacava, você não bebeu como você bebia. Ela falou assim, não, pensando bem, é verdade. Eu falei assim, e, Eduardo, antes de nós encerrar, eu queria saber quais são os planos agora. Se você tem planos ainda dentro do fisiculturismo, mesmo com as decepções que o esporte às vezes vão trazendo para nós, se você vai arrumar 100% para esse lado do futebol. Você acabou de ouvir um áudio aqui, que eu cheguei, né? Então, acho que a gente tem notícias boas para 2024, para bodybuilding. Não bodybuilding, né? O esporte em geral, não só a categoria bodybuilder, wellness e tudo mais. Nós temos o Mr. Universo da FBB acontecendo dentro da maior feira da América Latina, que é o Fitness Brasil, em São Paulo. Fitness Brasil acontece dia 22 a 24 de agosto de 2024. Tá em Black Friday aí, nem precisava estar, mas tá. Quem nunca foi, é uma oportunidade. Mas profissionais de educação física, nutrição e medicina. O evento é surreal. Esse ano de 2023 foram 150 palestrantes. Fóruns, speakers, dá 174 palestrantes. O tempo todo é uma plenária com 2.000 lugares. O tempo todo você é palestra ouvindo das 9 da manhã às 9 da noite. São 12 horas. Nenhuma outra feira tem isso. Conhecimento. Tem expositor? Tem expositor. Nós estamos querendo aumentar esse número de expositores. Depois da pandemia, a feira tem crescido muito, mas o objetivo lá é conhecimento. Então, você não vai lá só para comprar equipamentos. Assim, lógico que é na cifra dos milhões o que se negocia lá dentro. E o Mr. Universo está lá dentro, com a Diana Monteiro, com a Camila, com a Caverna dando suporte, o Júnior Troféus, nossa, todo mundo lá. Nossa, vai ser impecável o evento. Então, assim, é um evento internacional que acontece lá dentro, só que a gente quer fazer isso tomar uma proporção diferente. Lógico, não eu, a Diana, que é a presidente. E aí, eu estou tentando com ela aí ver se a gente consegue colocar uma proporção um pouco maior, porque lá nós temos espaço, né? O Expo Center Norte é um negócio absurdo. É maravilhoso. E nós queremos voltar a ter um Fitness Brasil como nós tínhamos em 2018, 2019, que era um negócio de parar São Paulo. Nós pegávamos todos os pavilhões. Então, a intenção do Gustavo e do Fábio Saba é de volta, agora só os dois comandando, só os dois no comando, é de novo ter a maior feira de conhecimento e negócios. Mas principalmente equipamentos, mas também não perder a parte técnica que sempre foi o forte. Então, sim, você colocar uma plenária com 2.000 pessoas e lotar... E eu te falo mais, eu vou até dar uma opinião bem pessoal sobre a importância da gente, como atleta ou como profissional de educação física, do nosso segmento participar, não apenas o conhecimento, mas o círculo de contato que você faz, né, com pessoas do Brasil inteiro que trabalham com as mesmas coisas de você. Nessas feiras, eu já fechei contrato de trabalho de empresa que, inclusive, está comigo hoje. Então, é uma troca muito legal, né, com todos os profissionais do segmento. Hoje nós temos 3 feiras importantíssimas. Uma acontece semana que vem, você vai estar lá também, eu e você. Na BTFF, que veio com uma proposta, só de falar arrepio, veio com uma proposta completamente diferente, que é não só levar a cara das modalidades esportivas, mas de levar também conhecimento. Nós vamos estar dia 23 e 24. A Associação Brasileira de Nutrição Esportiva vai lançar uma diretriz da nutrição esportiva lá dentro. Então, assim, a diretriz mais importante da América Latina vai ser lançada lá dentro. Então, assim, o Rimantas deu carta branca para a gente conseguir fazer isso. Nós temos outras empresas que vão ter cursos também, vai rolar campeonato, vai rolar feira. Então, assim, a BTFF hoje ela vem para fazer frente com o Arnold. Sim. Então, são 2 feiras que têm pensado muito em esporte e conhecimento. E o Fitness Brasil está ali com uma pegada um pouco diferente, mais voltada para a parte técnica, desde medicina, Albert Einstein está lá dentro, editoras estão lá dentro. Incrível. A Forte Editora está montando, pegando todos os professores e lançando todo esse conhecimento EAD. Você tem várias outras associações, sociedades lá dentro fazendo parte disso. Então, assim, eles são mais voltados para esse conhecimento técnico.
As outras já tem mais a pegada da prática, tem a parte técnica também, como a gente vai ter no BTFF. Mas essas feiras e esses eventos são muito importantes da gente participar, porque se isso aí acabar, cara, nós vamos ficar refém do EAD e aí acabou. É mesmo, vai ser bem por aí. Eduardo, eu tenho certeza que nós teríamos muito mais assunto pra Vamos voltar, falar. semana que vem a gente volta. Não, mas a gente pode fazer de novo, a gente pode trazer atletas, a gente pode fazer um bem bolado aí, porque o Fitness Cast é semanal, né? A gente tem esse espaço aqui toda semana pra falar tem sobre... Tem 2 caras muito bons pra você trazer. Eu quero indicações. Por favor, Zé de Henrique verdade. Bonfim e o Rafael Carvalho. Nossa, Ai, eu quero. Já vamos bom. trocar esses contatos Se depois. o Zé vier, me chama que eu venho com Eu ele. quero. O Zé fala pra caramba. Eu falo, mas o Zé fala mais que eu vou Perfeito, pontuando. vamos fazer esse bem bolado. E, gente, então, Eduardo, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela sua presença. Eu tenho certeza que nós vamos ter muito conteúdo que vai agregar e muitas histórias pra gente estar compartilhando, tá? Até a próxima, vou querer você de novo aqui com a gente. Obrigado. E vocês que estiveram com a gente, muito obrigada sempre. Obrigada pelo crescimento que vocês fazem o Fitness Cast semanalmente. Lá no nosso Instagram, vocês conseguem acompanhar os cortes dessa entrevista e os principais assuntos, tá? Já segue aí o @fitness.cast. Um super beijo e até a próxima semana.